Boa noite. Nós somos do grupo G2. Meu nome é Fabiana Gonçalves. Os outros integrantes são Jéssica, Maria Fernanda, Matheus e Maís. O meu capítulo é o capítulo 8, que é sobre o pensamento pedagógico positivista. Foi em torno do século XIX e XX. Na época do iluminismo, né, no interior do iluminismo da sociedade burguesa. A principal ideia do positivismo era de que o conhecimento científico deveria ser reconhecido como o único conhecimento verdadeiro. O principal idealizador do movimento positivista foi o pensador francês Auguste Comte, de 1798 a 1857. Comte foi quem desenvolveu os 3 estados do conhecimento, ou estados do ser humano. O primeiro é o estado teológico, que é aquele em que o espírito humano busca explicações para que os fenômenos sociais e da natureza, no sobrenatural, né, que é a ação divina, uma explicação que ainda não estaria voltada para o uso racional da mente humana, sendo, por isso, primitivo, que é, né, no caso, as religiões. O estado metafísico é a transição entre o teológico e o positivo. São os agentes sobrenaturais presentes no estado teológico, que dá lugar a forças abstratas personificadas. No caso, não predomina mais a pura imaginação, mas ainda não se sabe a verdadeira observação. É como um exemplo de um motor, né? As pessoas sabem, né, que funciona, mas não vê o interior dele para ver as pecinhas. É a mesma coisa, é um sentido figurado. Vamos continuar. E por último, o estado físico, né? Positivo. Positivo. Onde as explicações do pensamento são elaboradas com base na razão. Da lei dos 3 estados, Comte deduziu que o sistema educacional ele afirmava que os homens deixa só eu ver aqui um momento. Comte deduziu que o sistema educacional afirmava que em cada homem as fases históricas se reproduziriam. Ou seja, cada indivíduo repetirá ou repetiria as frases da humanidade. Na fase 1, na infância, onde a aprendizagem não teria um caráter formal, transformaria gradativamente o fetichismo natural inicial numa concepção abstrata do mundo. Já na fase 2, é a fase da adolescência ou da juventude, onde o homem adentraria do estado sistemático da ciência. E na fase 3, já é na idade adulta, onde aos poucos os homens chegariam ao estado positivo, mas não abraçaria a religião de um Deus abstrato. Então, o positivismo é a maturidade, é um estado de certeza, onde o homem deixa a fantasia. Dentro desse movimento, a pedagogia positivista é uma ideia onde prioriza a razão. E dentro dessa razão, existem elementos que fazem parte do ensino. Por exemplo, as religiões. É algo que não se deve ser ensinado, porque no positivismo fala de coisas ou práticas que é a ciência. Durante, né, o texto, fala, né, relata sobre
um representante desse movimento, que foi Herbert Spencer. Ele nasceu na Inglaterra e deixou de lado a concepção religiosa do mestre e valorizou o princípio da formação científica na educação. Ele defendia o ensino da ciência. Ele também era contra a interferência do Estado na educação. Ele mostra que a educação é algo de família, é algo privado. O objetivo da escola é a construção do caráter. Por isso, ele era contra a interferência do Estado. Vou passar, né, para a próxima colega aí, para o próximo integrante. Agora quem vai falar é a Jéssica Tamara. O meu capítulo é capítulo 9, o pensamento pedagógico socialista. O pensamento pedagógico socialista foi uma contraposição ao pensamento capitalista, burguês. Nesse sentido, alguns pensadores elaboraram suas teorias embasando-se nas ideias socialistas, que buscam uma sociedade mais justa, na qual as oportunidades seriam ofertadas a todos de forma igualitária. O francês Grago Babeuf formula alguns princípios da pedagogia socialista, na qual uma delas é a criação da escola pública acessível para todos. Vale ressaltar que Babeuf teve uma inspiração, o filósofo iluminista Rousseau, que afirmava o estado da natureza é bom e a formação do pacto social corrompe. Lenin foi de grande importância para a educação no processo de transformação social, pois, segundo o primeiro revolucionário a assumir o controle de um governo e pôde pôr em prática algumas ideias socialistas na educação. Ele acreditava que a educação desempenhava um papel importante para a construção de uma nova sociedade e afirmava ainda que mesmo a educação burguesa, que ele tanto criticava, era melhor que a ignorância. Pistrock foi um dos primeiros educadores revolucionários russos. Atribuía ao professor um papel militante ativo, pois ele queria acabar com a auto-organização e trabalho coletivo e superar o autoritarismo do professor na escola burguesa. Para isso acontecer, o professor seria apenas um conselheiro, mas quem realmente poderia decretar a punição seria apenas a assembleia dos próprios alunos. E o mandato deles seria curto para alternância entre as crianças. Antônio Gramsci foi um grande defensor da escola socialista, onde a escola era a única chamada de escola unitária, que defendia a ideia de unidade e centralização democrática. Ele criticava a escola tradicional, que dividia o ensino por classes e profissões. Clássico e profissional, desculpa. O italiano Mario Manacorda seguiu os passos de Gramsci. Ele é considerado no exterior um dos maiores representantes italianos no campo pedagógico. Trata-se de um intelectual que uma vasta cultura clássica, a militância política. Para ele, os homens travam uma luta secular para superar a divisão entre os que possuem o poder, os cultos, e os apenas produzem e nada possuem. Dessa forma, a doutrina socialista, fundada nas pesquisas marxistas, tem como intuito fazer com que a consciência de classes passe a ser o núcleo programático central do currículo da escola socialista, mesmo no interior da sociedade capitalista, cujo núcleo central é o outro, a disciplina. Assim, a educação socialista passa a ser contra a burguesia, manipulando colega. Boa noite, meu nome é Maria Fernanda e eu vou dar continuação no capítulo 9.
Vou falar sobre a crítica da educação burguesa. Aqui fala sobre Marx, que é um nome bem conhecido, né, que a gente já estudou bastante. Karl Heinrich Marx foi um filósofo alemão, organizador do movimento proletário internacional que nasceu em Treves, na Alemanha Ocidental, em 5 de maio de 1818. Estudou Direito, né, nas universidades de Berlim e Bonn, mas se dedicou especificamente à História e Filosofia. A contribuição de Marx para a educação está considerada em 2 níveis: o esclarecimento e a compreensão da totalidade social. Nenhum pensador se aproximou tanto nas ciências sociais contemporâneas como Marx. Para ele, a educação do futuro deveria nascer sistema fábrica, juntando o trabalho produtivo, a escolaridade e a ginástica. Falando sobre a escola e trabalho, aqui fala que numa sociedade racional, a criança, a partir de 9 anos, tem que já ter um serviço, já trabalhar, ter um serviço produtivo. Porém, ocupa 3 classes operais, que são divididas em 3 categorias. A primeira é de 9 a 12 anos, que tem que ter 2 horas de trabalho. A segunda, de 13 a 15, que tem que ser 4 horas de trabalho. E a terceira, 16 a 17 anos, que tem que ter 6 horas de trabalho. E essas 6 horas tem que ter um intervalo, seja para almoço, seja para outra coisa. As crianças e adolescentes devem ser preservados dos efeitos destruidores do sistema atual. Ao impor as leis, as classes operárias não fortificaram o poder governamental. Pelo contrário, transformaria o poder dirigido contra eles. A partir daí, dizemos que a sociedade não pode permitir o trabalho infantil, a não ser que seja combinado com a educação, né? Trabalho junto com a educação. Aqui cita também sobre Vladimir Ilyich Lenin, que foi um grande estudioso do marxismo, né? Onde escreveu vários livros sobre o assunto. Foi o líder da Revolução em 1917. Por causa de doença que ele teve em 1923, ele acabou morrendo. Foi também um organizador ativo da Organização Revolucionária e levou à Revolução de Outubro de 1917, onde foi o maior líder dela. A ideia de Lenin é criticada por vários marxistas. Para Marx, a revolução deve ser realizada pelo próprio proletariado. A partir do momento em que se toma consciência de sua classe e das contradições do capitalismo, Lenin, por sua vez, burocratizou esse processo, propondo que as possibilidades somente seriam possíveis se os trabalhadores fossem organizados por um partido. Aqui também fala sobre Anton Semyonovich Makarenko, um dos maiores pedagogos soviéticos, que criou a mais elaborada e completa proposta educacional, comprometida com a construção da sociedade socialista. Em 1917, durante a Revolução de Bolchevique, Makarenko terminava o seu curso e dirigia uma escola de ferroviários. Seu pai era ferroviário. E desenvolvendo trabalhos políticos e pedagógicos junto com a comunidade. Ele formou sua teoria pedagógica engajada. As qualidades que Makarenko queria formar era um profundo sentimento de dever e da responsabilidade com os objetivos da sociedade, um espírito de colaboração, solidariedade e camaradagem, uma sólida formação política, entre outras qualidades. Que também fala sobre Antônio Gramsci, que foi o que a Jéssica citou ali agorinha. Foi um militante comunista italiano, filho de camponeses, com 20 anos, e foi Turim, e se envolveu na luta dos trabalhadores. Ajudou a fundar o Partido Comunista Italiano e se destacou contra o Mussolini. Foi preso em 8 de novembro de 1922, onde produziu 3.000 páginas referentes à censura carceriana. Morreu aos 46, novo, passou seus 10 últimos anos de vida na cadeia e fazendo regime semiaberto em hospitais. O princípio educacional que mais foi prezado por ele foi a capacidade das pessoas trabalharem manualmente e intelectual, numa organização educacional única ligada com as instituições produtivas e culturais. De acordo com ele, para neutralizar as diferenças, a procedência social deveria ser criada serviços pré-escolares.
Para Gramsci, o desenvolvimento do Estado comunista se ligava ao da escola comunista. A jovem geração se educaria na prática da disciplina social, para que a realidade comunista se tornasse um fato, se tornasse verdade. Agora é com o Matheus. Bom, boa noite a todos, né? Eu fiquei com o capítulo 10, o pensamento pedagógico da Escola Nova. Eu acredito, na minha opinião, que deveria ser assim o primeiro, porque ele traz uma historiografia muito boa sobre os pioneiros, né, na área da pedagogia, que introduziram métodos e metodologias diferentes, né? Umas das quais são usadas até hoje, né? Até os dias atuais a gente vê aí que os professores introduzem a metodologia deles, né? No primeiro momento, eu quero citar aqui, né, a Maria Montessori, que de 1870 a 1952 trabalhou nessa área, no campo pedagógico educacional. Ela conseguiu introduzir, né, uma coisa que antes não tinha nos colégios, né, assim, no espaço educacional. Ela colocou cadeiras, ela fez jogos, né, e mesas, e fez com que os alunos interagissem, a partir daquele momento, de forma diferente, né, porque a gente, como a gente pode ver, a educação, no começo, ela começou bem precária, não tinham as coisas que hoje nós temos, né, hoje a gente senta na cadeira, usa uma mesa, um celular, caderno, e uma porção de materiais, né, e objetos pedagógicos, né, para trabalhar com os alunos, que antes não tinha, né? Antes era mais na base da oralidade e do improviso, né? Então, eu achei muito interessante essa contribuição dela, né? Introduzir isso aí no ensino. Já o Jean Piaget, de 1896 a 1980, ele criticou a escola tradicional, né? Que consistia em escrever no quadro bastante coisa, né? Fazer com que os alunos copiassem e decorassem aquilo e repetissem, né? Da mesma forma que os decuriões lá na Grécia. Tinha aquelas pessoas que eram perfeitas em decorar e reproduzir, né? Poemas, sátiras e tudo mais do período. Então, era praticamente isso, né? No ensino e na educação. Já o Roger Cossinetti, de 1881 a 1973, ele propôs que aquele mesmo mobiliário que foi posto, né, no início da pedagogia lá, as cadeirazinhas tudo fixada no chão, porque antigamente os pisos eram de madeira, né? Ele propôs que fossem arrancados, né? Que desse mais mobilidade para os alunos se movimentar com as cadeiras, formar círculos, né? E a partir daí criar grupos, né? Que pudessem debater da mesma forma que nós estamos fazendo hoje, né? Então, algo tão natural como hoje em dia, né? Não era visto tão natural quanto antigamente. Foi uma grande mudança que hoje contribui, né, no ensino para que a gente possa ter um melhor entendimento do conteúdo, né? O Jean Piaget, né? Ele diz a seguinte frase, né? Para ele, o objetivo da educação não deveria ser repetir ou conservar verdades caladas, mas aprender por si só a conquistar verdades do mundo por meio da experiência própria, que é o conhecimento empírico, que é aquele que a pessoa, por si só, experimenta uma nova sensação ou um novo conhecimento, né? Igual a criança, quando está começando a mexer nas coisas, o pai vai lá, menino, não pega nessa vela, e fica pegando na mão. Não, deixa pegar. Ele pega só uma vez. Vai ser o conhecimento mais prático, né? E mais importante que ele vai ter na vida, que é nunca mais pegar quando o pai falar, né? Ele já vai entender que aquilo não faz bem para ele. Então, ele vai deixar de lado. Os métodos centro de interesse da Escola Nova se aperfeiçoaram e levaram para a sala de aula o rádio, o cinema, a televisão. Nessa introdução, nessa parte do texto, ele vai dizer que com a evolução, né, da educação veio os métodos pedagógicos novos. A gente pôde observar, né, que nesse período de pandemia houveram vários professores que tiveram dificuldade a terem acesso, né, por meio da informação, por meio do Google Meet, do Zoom, né, do Clarisson. Então, a gente viu muitos professores cheios de conteúdos, né, cheios de sabedoria para transmitir, mas sem os meios para isso, né, o que a gente chama de meio, né, tinha que ter um meio de transmitir a informação. E muitos estavam tendo dificuldade nessa parte. Então, é muito interessante ver que a Escola Nova ela trouxe consigo mudanças, né, mudanças positivas, não para o regime tradicional, mas
para uma nova educação, né, fundamentada em conhecimento prático e eficaz, né? A educação nova proposta por Ferrieri seria integral, intelectual, moral e física, ativa, prática, com trabalhos manuais obrigatórios, que é o inferno particular de todo aluno, né? Aqueles trabalhos de casa, né? Esse seminário. Então, a gente tem que culpar esses caras, né? Foi graças a ele que a gente começou a se ferrar bastante. Teve muita coisa que é culpa deles mesmo. A educação nova, né? A escola nova, ela tem uma teoria prática escola novista, que é voltada para a renovação geral, onde ela valoriza a autoformação e a atividade espontânea das crianças, né? Na página 145 do texto, ele vai dizer que a teoria da escola nova propunha que a educação fosse aquela que seria instigadora da mudança social, que é a educação que temos hoje em dia, né? Se você entra em sala de aula e leva para o aluno, né, uma pilha de texto e bota eles para copiar, vai chegar o momento que eles vão ficar tão cabisbaixos, desanimados, que eles não vão nem prestar atenção. Eles podem até copiar, responder conforme o texto e conforme você perguntar, mas se você perguntar daqui a um mês, um ano, eles não lembram, porque não despertou o interesse dele. Porque a mente da gente, o cérebro, ele é seletivo, ele separa o que ele considera importante do que ele não considera importante, e ele lança fora. E com essas novas metodologias, nós temos a oportunidade de fazer com que os alunos, né, sejam cativados, né, pelas imagens, né, pelos jogos, igual o professor traz para a gente, né, no Quizlist e vários outros aplicativos, uma forma de cativar a atenção deles e tornar o ensino criativo, né, tornar uma coisa que as pessoas chamam de chiclete. Então, vamos lá. Por fim, né, o texto, nós estava falando sobre a questão do aluno aprender só, por conta própria, né, através do conhecimento empírico e prático, não somente metodológico, né, que é aquele conhecimento repetido pelos professores, né. A gente sabe que é necessário a gente ler e observar, mas também a gente sabe que é muito importante que o aluno saiba desenvolver por si só ideias, né, que ele pense por si só. E, por último aqui, o Paulo Freire, ele escreveu que a educação ela pode ser usada de duas maneiras, né? Como uma educação baseada na dominação, onde se a gente puder pegar, por exemplo, a educação lá na Alemanha, né? No período de Hitler, a gente viu que a educação teve forte influência, né? Nas crianças, nos jovens, né? Porque influenciou de uma tal maneira que levou após si um país inteiro, né, uma nação. Então, isso é surpreendente, ver como a educação ela pode mudar a favor e contra, né, as pessoas em meio a essa influência. Ele diz também que a educação pode ser libertadora. Ela pode abrir os olhos do indivíduo para que ele pense por si só. Se a gente parar para perceber, né, muitos autores vão dizer que a educação é poder. Quem tem conhecimento tem poder, né? É por isso que muitos políticos, né, e essas pessoas de elite que têm condições de entrar em faculdades privadas, nessas melhores instituições, elas se destacam, elas têm melhores cargos, né, elas têm melhores funções, enquanto que a gente tem que ralar, tem que se debater por cima de tudo quanto é coisa que eles mandam na gente, né? Então, não é fácil. Então, a educação, se manuseada da maneira certa, né, o texto vai dizer que ela pode ser bem produtiva, ela pode ser positiva para o indivíduo. Boa noite, eu sou a Maísa. Eu vou finalizar com o capítulo 13, que fala sobre os pensamentos pedagógicos críticos. O capítulo 13 fala basicamente sobre as 3 teorias de Althusser, Bourdieu, Passeron, Baudelot e Stabler. Bom, para Althusser, a função da escola capitalista consistiria na reprodução da sociedade em que toda ação pedagógica seria uma imposição atributária de cultura das classes dominantes. E para Baudelot e Stabler, a análise à escola capitalista da França demonstra a existência de 2 redes escolares que correspondem às 2 classes fundamentais da sociedade, que é a burguesia e o proletariado. Já Bourdieu e Passeron, para eles,
Toda ação pedagógica é uma violência simbólica da imposição por um poder atributário. A habitualidade é uma cultura dominante. Basicamente, o capítulo trata-se desse domínio e manipulação da cultura feita nas escolas e sobre a imposição de determinados viés ideológicos. Bom, é isso, né? Nós agradecemos aqui essa oportunidade de poder apresentar e é só isso.